Imagine poder ouvir a história da sua cidade sendo cantada. Não num hino antigo, sabe? Aquela coisa solene, mas em canções novas, poéticas e criadas com a ajuda da tecnologia mais avançada que existe hoje. Bem-vindos a mais uma análise aprofundada, uma produção do jornal Alfredo Wagner Online. E olha, para quem quer ficar sempre bem informado com acesso a reportagens exclusivas sobre Alfredo Wagner e toda a região, a dica é assinar o jornal, né? Com certeza, é fundamental. O link está na descrição e é a melhor forma de apoiar o jornalismo local de qualidade. Hoje nós vamos mergulhar num projeto que, nossa, me deixou genuinamente fascinada. Ele transformou a história do município de Alfredo Wagner, lá em Santa Catarina, numa série de canções. A nossa fonte é um artigo do próprio jornal, assinado pelo jornalista Mauro Demarque, que não só relata, mas foi o cérebro por trás de tudo. Então, a nossa missão aqui é entender como a inteligência artificial foi usada para criar arte, preservar a memória e, talvez, ensinar a história de um jeito que realmente emociona. É um projeto que, à primeira vista, parece quase mágico, não é? Total. Mas o que é realmente fascinante aqui é essa costura entre mundos que parecem completamente separados. De um lado, você tem a pesquisa histórica densa de arquivo, baseada em fontes como a revista Alfredo Wagner em Revista Jubileu de Diamante. Sim, um trabalho bem aprofundado. E do outro, a aplicação de inteligência artificial de ponta. E não de um jeito genérico, sabe? A escolha das ferramentas foi, cirúrgica. O ChatGPT para gerar as letras e o Suno, uma plataforma que cria a melodia e os vocais. Ah, o Suno! Isso já nos diz que não foi um simples experimento de aperte um botão e veja o que sai. Não mesmo. Foi um processo de curadoria, de tradução de conteúdo histórico bruto para uma linguagem artística, tudo mediado pela tecnologia. Ok, vamos começar a desembrulhar isso então. A ideia de usar IA é incrível, mas a primeira coisa que me veio à cabeça foi... A complexidade, imagino. Exato, como se organize uma história tão longa e complexa em música. A história de uma cidade tem idas e vindas, personagens, conflitos... Não é exatamente uma estrutura de verso e refrão. Pois é. Segundo o que eu li, o projeto se estrutura em 6 canções, mas 6 músicas para contar séculos de história. Não corre o risco de virar um resumo muito apressado, tipo um verbete de enciclopédia musicado? Corre. É o grande risco, né? E é por isso que a estrutura que eles adotaram é tão inteligente. Em vez de simplesmente começar do ponto A e ir até o Z, a primeira canção funciona como uma abertura. Uma abertura. Pense numa ópera ou num grande musical. A abertura não conta a história toda. Ela apresenta os temas, as melodias principais, o tom emocional da obra. Entendi. Essa primeira música faz exatamente isso. Dá um panorama geral, um voo panorâmico sobre a trajetória de Alfredo Wagner, desde os povos originários até a emancipação. Um trailer musical, então. Perfeito. É um trailer musical. Funciona como um convite. E, mais importante, como um mapa. Surge o berço de um povo forte, de braço firme e coração franco. É história de muitas famílias que o tempo nunca levou. E hoje eu conto pro povo amigo do jeito que o tropeiro falou. Antes da lida e do arado, muito antes do alemão chegar, já tinha indígena antigo na mata se orientar. Viviam do rio e da caça, da flecha, da trilha, do chão, e deixaram na terra os sinais que ecoam no nosso rincão. Depois vieram os desbravadores, atravessando o matagal, abrindo trilha na força com fé, coragem e ideal. No lombo do burro se ia, na lua, no vento, na mão, e ali começaram ranchitos que viraram vilas no chão. Chegou o alemão, o caboclo, o italiano, o açoriano também, cada qual com seu jeito de vida, mas todos querendo o mesmo bem. Plantaram milho e feijão, fizeram festa, criaram laço, e a pequena vila da serra ganhou um futuro no compasso. E o tempo foi virando história, a história virou povo
povo a lutar, até que enfim Alfredo Wagner se fez município no lugar. Levantaram escola e igreja, construíram estrada e pontão, e o progresso foi chegando no fundo. Ela diz ao ouvinte, é por aqui que vamos passar. Isso. Prepara o terreno para que as canções seguintes possam, aí sim, mergulhar em cada capítulo sem a pressão de ter que explicar tudo de novo. Faz todo sentido. E essa abordagem já nos leva para a segunda canção, que para mim é onde o projeto mostra a que veio. Ah, sim. Normalmente a gente pensa que a história de uma cidade brasileira começa com a chegada dos colonizadores, a fundação da primeira capela. A primeira rua, o Marco Zero. Isso. Mas aqui não. O ponto de partida é a pré-história. A música fala dos povos originários, dos vestígios arqueológicos. O que é uma escolha narrativa muito forte. Muito. O artigo descreve a sonoridade como um canto mais telúrico, mais ancestral. É uma escolha fundamental e eu diria até política no melhor sentido da palavra. Como assim? Ao começar pela pré-história, o projeto está, na prática, ressignificando a própria ideia de origem. Olha, a história deste lugar não começou com a placa de Bem-vindo à Colônia ou com a chegada dos europeus. Já existia um mundo inteiro aqui antes. Puxa, é verdade. Se a gente conecta isso a um movimento mais amplo, vemos uma valorização crescente das histórias que foram sistematicamente silenciadas. É um reconhecimento de que aquele território já tinha vida, cultura, rotas comerciais, fluxos humanos. A música não celebra apenas a fundação, mas a ancestralidade da própria terra. Exato. E isso me levanta uma questão sobre a tecnologia. Como se ensina uma IA a ter essa sensibilidade, a criar um canto telúrico? Boa pergunta. Porque ancestral não é uma palavra que você simplesmente joga num prompt e espera que saia uma poesia profunda do outro lado. Com certeza não. O processo deve ter sido bem mais complexo. Imagino que o jornalista teve que alimentar o modelo com textos de arqueologia, descrições de artefatos, talvez? Até poesia de temática indígena. Isso, para dar o tom certo. É um trabalho de diretor de arte, não só de escritor. A qualidade do resultado depende inteiramente da qualidade e da intenção do material de entrada. Claro. Para gerar um canto telúrico, você provavelmente precisa fornecer à IA um léxico, um universo de palavras e imagens que remetam a isso. Terra, pedra, rio, pegadas antigas, ecos, memória silenciosa. O trabalho humano aqui é o de um curador de conceitos. É ele quem define a paleta de cores com a qual a IA vai pintar. Entendi. O resultado final pode ser da máquina, mas a alma, a intenção, ainda é profundamente humana. Exatamente. Ok, então o projeto estabeleceu essas raízes profundas, milenares. Qual o próximo passo na construção dessa identidade? O artigo me surpreendeu de novo, porque o salto seguinte não é para a chegada em massa de imigrantes, mas para um momento muito específico. Sim, a colônia militar. A fundação da colônia militar Santa Teresa, por ordem de Dom Pedro II, parece uma mudança de tom brusca da poesia ancestral para a estratégia imperial. Por que esse evento mereceu uma canção inteira? Porque ali está o ponto de inflexão. É o momento em que aquele território, que antes tinha sua própria dinâmica, é oficialmente incorporado a um projeto de nação. A colônia, que hoje é o distrito de Catuíra, tinha um duplo papel. E a letra da música, segundo o artigo, captura isso numa analogia que eu achei brilhante. Que muita gente tentou, mas não conseguiu ficar. E foi Dom Pedro II, lá do trono imperial, que ordenou levantar um posto militar, um sonho antigo e teimoso, um projeto do império de fincar povo e defesa num chão bruto e sincero. Colônia militar, meu amigo, não era rancho qualquer. Nascia em ponto estratégico onde o perigo é que manda e quer. Protegia o povo que vinha, fazia estrada, fazia chão. E onde dava certo virava cidade, vila ou povoação. Aqui na nossa querência levantaram Santa Teresa, subordinada ao exército, na disciplina e firmeza
Teresa, mas Santa Catarina cuidava da parte civil, botando família e lavoura pra dar vida ao Brasil. Vieram peão, vieram cabo, veio soldado e veio colono, cada qual com seu suor e o pouco que tinha de dono. Fizeram praça e plantaram, ergueram casa e cortaram trilha, e cada nome desse povo ainda ecoa na família. Qual? Sentinela e semente. Sentinela e semente? Nossa, é uma imagem muito poderosa. O que isso significa na prática? Essa imagem é genial, né? Porque ela resolve a complexidade da situação de forma poética. Sentinela, porque a função primária era estratégica, militar, era um posto avançado para ocupar a serra, marcar a presença do Império e proteger as rotas. Era um ato de vigilância. De vigilância, de defesa de fronteira. Mas, ao mesmo tempo, e talvez até mais importante, era uma semente. Foi a base administrativa, o núcleo populacional que começou a atrair civis e que efetivamente deu origem ao futuro município. Foi ali que o Estado plantou as raízes do que viria a ser Alfredo Wagner. Exato. Isso me faz pensar de novo no processo criativo com a IA. Uma analogia como sentinela e semente. Será que isso veio direto do ChatGPT? O jornalista deu o contexto histórico e a máquina cuspiu essa metáfora pronta? Ou será que ele usou a IA para gerar várias ideias e depois, como um editor, escolheu e refinou a mais potente? É a pergunta de $1 milhão. Porque, se foi a primeira opção, estamos falando de um nível de interpretação poética da máquina que é francamente assustador e impressionante. Minha aposta, baseada em como esses modelos funcionam, é que foi um processo colaborativo. Uma parceria. Uma parceria. O jornalista provavelmente alimentou a IA com documentos que descreviam essa dupla função, talvez usando palavras como defesa, proteção, cultivo, início, origem. A IA, que é um monstro em reconhecer padrões e fazer conexões semânticas, pode ter proposto analogia. Mas o olho humano foi crucial. Crucial. A sensibilidade do Mauro Demarque foi o que reconheceu o poder dessa imagem e a colocou no centro da canção. A IA pode encontrar agulha no palheiro, mas é o humano que sabe que aquilo é uma agulha e decide usá-la para costurar a história. E essa semente germinou. Isso nos leva direto para a quarta canção, que fala justamente da transformação da colônia, a chegada de novas famílias, o comércio crescendo, o papel vital da antiga estrada de Lages, que hoje é a BR-282. Exato. E o artigo usa uma frase que parece ser o coração da identidade local. A música retrata a alma forjada no encontro de etnias, esforços e sonhos compartilhados. Sim. Se a colônia militar foi o núcleo institucional, esse período foi o da formação do tecido social. A cola entre as pessoas. Isso. A estrada era a artéria que bombeava vida para a região, trazia novos migrantes, não só os de origem alemã, que são muito associados à região, mas de várias outras procedências, e também permitia o escoamento da produção. Era a conexão física e cultural com o resto do país. Mas aí entra um desafio. A frase alma forjada no encontro de etnias é linda, mas convenhamos, pode soar um pouco genérica, né? Pode, sim. Muitas cidades brasileiras poderiam usar essa mesma descrição. O que, segundo a análise do artigo, faz essa canção transcender o clichê e soar autenticamente como a alma de Alfredo Wagner. A resposta provavelmente está nos detalhes. Na especificidade. Exato. Para evitar o genérico, você não pode pedir à IA, escreva uma música sobre miscigenação. Você precisa dar a ela a matéria-prima da realidade local. O prompt deve ter incluído nomes de famílias pioneiras, tipos de comércio que existiam, as dificuldades específicas de abrir aquelas estradas na serra. As culturas agrícolas que se desenvolveram ali. Tudo isso. É a especificidade que gera autenticidade. A IA, então, não está inventando uma alma, mas sim tecendo uma coxa de retalhos a partir de fragmentos reais da memória coletiva. Faz sentido? O resultado é uma letra que um morador antigo ouviria e diria, sim, foi exatamente assim. Muitas gentes que fizeram este rincão. Santa Teresa era base, colonia firme
carne altaneira que segurou por longos anos a vida bruta da fronteira. E quando a colônia cresceu, com seu povo forte e destro, chegou a companhia da indústria pra abrir picada e progresso. O distrito de Santa Teresa virou cabeça da região, tocando o rumo político e guiando a povoação. Ali se decidia o destino, ali se desenhava o chão. E muito do que hoje existe nasceu daquela união. E lá vinha a estrada de Lages, cortando serra e grotão, ligando o litoral distante com o gelo do Planaltão. Foi nesta trilha antiga que a história começou. Cada carga, cada tropa, cada rastro ajudou. Quando a rota mudou, o barracão fez sinal, favoreceu tropeiro e gado com seu caminho especial. Era pouso, era passagem, era ponto de decisão, onde o lombo do cavalo desenhava o coração. Sebastião Antônio Pereira, caboclo sério e honrado, fez da coragem uma lida, de cada dia um legado. Alfredo Henrique Wagner, de pulso firme e certeiro, deu nome e rumo ao futuro do povo alfredense inteiro. E José de Campos, valente, pensamento sempre adiante, levou ideia, força e sonho pra erguer o passo seguinte. Eram picadas, eram ranchos, eram quilômetros 100, gente simples, porém forte, fazendo bem pelo bem. Pois é, a alma está nos detalhes. E então o projeto dá um salto para a história mais recente, para o século XX, com o município já emancipado. As tuas últimas canções, pelo que entendi, trazem a história para o nosso tempo. A quinta música, por exemplo, se torna muito mais concreta. Sim, ela se aproxima do ouvinte. Menciona o primeiro prefeito, Major Pedro Borges, e instituições que são pilares da comunidade até hoje, como o hospital e a escola EEB Silva Jardim. E essa transição é crucial para a proposta do projeto. A história deixa de ser algo distante, em preto e branco. E passa a ter cor, a ter nomes e endereços que as pessoas conhecem. Exatamente. Ao citar o hospital onde as pessoas nascem, a escola onde estudam, a canção transforma a história em algo presente, em parte do cotidiano. Isso cria um laço afetivo muito poderoso. Muito. Não é mais a história, é a nossa história. E é interessante que a música não pinta um quadro idealizado. O artigo menciona que ela aborda os desafios. Como a própria pandemia. Hoje a história avança ligeira e mostra um povo que sabe cuidar. No hospital, mãos antigas e novas fazem vidas voltar a pulsar. Sagrado perpétuo socorro, 63 anos de altar, onde a fé se mistura ao remédio e a coragem insiste em ficar. Na escola que enfrenta os tropeços, Silva Jardim teimou em ensinar. Mesmo o vírus rondando as porteiras e tentando o povo abalar. Professora que não larga a lida, guri que não deixa de sonhar. Educar é plantar esperança e esperar o futuro brotar. Sim, e aponta para o futuro, com o turismo como uma nova fronteira econômica. E esse ponto me levanta uma nova dúvida técnica. O que é mais difícil para uma IA? Escrever sobre conceitos abstratos, como ancestralidade, ou sobre fatos concretos, com nomes próprios e datas? Intuitivamente, eu diria que o concreto é mais fácil, mas talvez o risco seja maior de soar como um relatório, um jingo institucional. É um paradoxo interessante. O concreto é mais fácil em termos de dados, mas é mais difícil em termos de arte. Ah, boa. É muito fácil para IA simplesmente listar fatos. Major Pedro Borges foi o prefeito.
O hospital foi fundado em tal ano. O desafio é pegar esses fatos e dar a eles um significado emocional, conectá-los a uma narrativa maior. O que a fundação daquela escola significou para gerações de famílias. Exato. Qual o impacto do hospital na segurança da comunidade? O trabalho de curadoria aqui é direcionar a IA para não apenas listar, mas interpretar o significado desses marcos. É a diferença entre uma linha do tempo e um poema. Perfeito. E a sexta e última canção, como ela amarra tudo isso. O artigo a descreve como uma síntese que celebra o passado, o presente e projeta o futuro. Um detalhe que me tocou foi a menção aos filhos que saíram para brilhar em terras distantes. Sim. Isso dá uma dimensão universal à história local. Exatamente. Essa canção final funciona como os créditos de um filme, sabe? Fazendo uma última reflexão, ela reforça a ideia de continuidade. O artigo diz que a letra fala do passado como mestre e do futuro como promessa, mas a identidade sendo construída no agora. No presente. No presente. E essa menção aos que foram embora é um toque de mestre, porque reconhece que a identidade de um lugar não se restringe a quem fica. Ela se espalha pelo mundo, através das pessoas que carregam aquelas raízes consigo. Conecta a pequena Alfredo Wagner a uma diáspora global, algo que acontece com toda cidade pequena. Nossa, que bonito isso. Então, no fim das contas, o que esse projeto nos diz? Vimos hoje uma iniciativa que une passado e futuro de um jeito brilhante. Não é só sobre usar uma tecnologia da moda. Não, de forma alguma. É sobre usar a inteligência artificial como uma ferramenta poderosa de educação, de entretenimento e principalmente de conexão de uma comunidade com suas próprias raízes. Sem dúvida. E ele se revela um exemplo fantástico de como a tecnologia pode e talvez deva servir como uma ponte entre gerações. Uma ponte. Gostei disso. Ele pega a pesquisa histórica, que muitas vezes fica restrita a livros e documentos, e a traduz para a linguagem mais universal que existe, a música. O passado é mestre antigo que sabe calar para ensinar. Mostra erros, aponta acertos e ensina um rumo a trilhar. É dele que nasce o respeito por quem decidiu edificar uma terra de gente valente que nunca cansou de lutar. Isso garante que essa narrativa complexa, cheia de nuances, possa chegar a um público que talvez nunca fosse ler a revista do Jubileu de Diamante. Mas que pode se emocionar com uma canção no rádio ou numa playlist. Exato! A tecnologia aqui não substitui o historiador ou o artista. Ela potencializa o alcance de ambos. Uma análise fantástica. E ficou lembrete. Esta foi uma produção do jornal Alfredo Wagner Online. Para ler o artigo completo do Mauro Demarque, que inspirou nossa conversa, e para apoiar o jornalismo cultural e comunitário da região, não deixe de assinar o jornal. É muito importante. O apoio de cada um é o que torna projetos como este possíveis. E isso me deixa com uma última reflexão, sabe? Qual? Se a história de um município pode virar um álbum musical, com as ferramentas que temos hoje, quantas outras histórias locais estão por aí? Talvez esquecidas em arquivos empoeirados ou na memória dos mais velhos, apenas esperando para serem contadas de uma nova maneira. Fica a pergunta sobre o potencial imenso que temos nas mãos de unir memória e inovação para manter vivas as narrativas que nos formam. É algo para se pensar. Até a próxima!